A paz, pessoal, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Porém, eu quero fazer um pedido. Curte, comente e compartilhe esse vídeo para que essa palavra venha chegar até outros corações, para que eles sejam alcançados, tá bom? A palavra que Deus me deu para você está escrita em João capítulo 5, Evangelho de João no capítulo 5, no versículo 5 diz o seguinte: E estava ali um homem que havia 38 anos que achava-se enfermo, ele era paralítico. E Jesus, vendo ele deitado, e sabendo o estado que ele já havia há muito tempo, ele disse para o paralítico: Você quer ser curado? Você quer ficar são? O que eu tenho a dizer para você através desta passagem? A história conta que havia uma festa em Jerusalém e Jesus ia subir para essa festa. Não diz qual festa é especificamente, mas Jesus iria comparecer até ela. Chegando em Jerusalém, em uma das suas portas, que é a Porta das Ovelhas, Jesus ele adentra e dentro deste local havia 5 pavilhões e um tanque. Diz a palavra que de tempos em tempos, não afirma-se se era de mês em mês, se era de semana em semana, se era um dia após o outro dia, se era de ano em ano, de 5 em 5 anos, mas diz que de tempos em tempos a água era movida, se agitava por conta de um anjo que descia e agitava aquelas águas. E a primeira pessoa que no mover das águas pulasse ali dentro era curado de qualquer enfermidade. Dizer para você também outra coisa. Quando Jesus chega naquele ambiente, naqueles 5 pavilhões, estava ali toda sorte de pessoas com enfermidades. Cegos, paralíticos, coxos, mancos, surdos, enfim, eram inúmeras pessoas. Porém, como a gente lê nessa passagem, João capítulo 5, você vai lendo o primeiro, o segundo, versículo, o terceiro, o quarto, 5 até o 6º, onde Jesus fala com ele se ele quer ficar são, faz a pergunta para ele, você vai ver que naquele ambiente só tinha gente enfermo, gente problemático, e Jesus vai até aquele local. Jesus poderia curar todos que estavam ali, porque ele tem poder para isso, tinha poder para isso, falando da história, ele tem poder para curar quantas pessoas ele quisesse curar, naquele momento também, porém, ele olha para uma pessoa, aquele paralítico que já tinha 38 anos. Eu estou falando para você 38 anos, não é 38 dias, não é somente um ano. Eu não sei qual é o seu tempo de espera que você está aguardando, uma resposta, um milagre, algo que venha da parte que só Deus pode fazer. Mas eu tenho uma boa notícia para você através dessa palavra. Jesus está chegando. E quando Jesus chega, com certeza, não porque é uma fala repetitiva, algo diferente acontece no ambiente, na vida do ser humano e em quem está em volta de tudo. A Bíblia diz que Jesus olha para ele, 38 anos parado, sabendo a situação que ele se encontrava. Outra coisa, Jesus sabe o que você está passando. Ele conhece a sua necessidade. O salmista, quando ele vai cantar no Salmo 139, ele fala sobre a onisciência, a onipresença de Deus, e ele diz que, assim, Senhor, versículo 1 em diante, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe Tu entendes o meu pensamento. E antes que houvesse só uma palavra em minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Eu quero dizer para você, e no decorrer do Salmo, ele vai falando sobre a questão da formação no ventre da mãe, que já era tudo anotado, quando os ossos estavam sendo formados, Deus já sabia de tudo, já sabia tudinho. Deus ele te conhece bem melhor do que você mesmo. Ele conhece você, a sua história, a sua vida. Por isso que eu te digo, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele sabe do seu futuro. Jesus, conhecendo o passado daquele homem, olha para ele e diz assim: Você quer ser curado? A resposta daquele homem parece ser, melhor dizendo, uma pergunta muito óbvia para a resposta que ele deu. Ele poderia ter dito assim: sim, eu quero ser curado. Embora você vai ler toda a passagem, ele não conhece Jesus ainda. Ele não sabe o que é Jesus, o que Jesus poderia fazer. Talvez você que esteja me assistindo nunca experimentou o poder transformador de Jesus. Talvez você que esteja me assistindo nunca teve um encontro com Cristo, com Jesus, mas Ele vai chegar até você. O importante é que tudo começa nele e tudo termina nele. Não é por obras que seremos salvos, é pela graça de Deus. E tudo começou em Jesus.
Se fosse olhar para as condições daquele homem, ele dificilmente conseguiria chegar até aquele tanque. Até diz algumas linhas de pensamentos que aquilo era uma lenda contada, na verdade. Aquela fonte, aquele mover das águas, aquele anjo que descia para curar. Porém, Jesus chega para ele e pergunta, mas ele responde assim: Senhor, não tem que me leve. Quando a água é agitada, não tem que me leve até o tanque. Não tem que me conduza até lá. E antes que eu vá, vai sempre alguém na minha frente, antes de mim. Mas não era isso que Jesus estava perguntando. Porém, é dessa forma que acontece com a gente. Principalmente quando o fator tempo já se prolonga muito. A gente começa a desacreditar. A gente começa a se conformar. A gente começa a não crer mais que algo diferente vai acontecer. A gente não enxerga a solução no meio dessa circunstância que já estamos paralisados há tanto tempo. Porém, Jesus vem para mudar essa história. Embora o homem não responda o que Jesus perguntou, Jesus é tão bom e misericordioso que diz para aquele homem: olha só, levanta-te, toma tua cama e anda. A pergunta de Jesus parece ser óbvia, por quê? Porque se uma pessoa já está há 38 anos em estado paralítico, é o mesmo que eu perguntasse para uma pessoa que tivesse, uma pessoa que estivesse num leito de hospital, num estado vegetativo, que não conseguisse mais se movimentar normalmente, não conseguisse fazer as coisas que fazia normalmente, mas veio por uma doença crônica, digamos assim, né? Aí veio se definhando. Aí você pergunta a pessoa com 38 anos sofrendo ali naquele leito, se ela quer mudar, se ela quer ser curada. Com certeza ela diria assim. A pergunta de Jesus não é por acaso, Jesus nunca pergunta por perguntar, né? Não são perguntas bestas. É porque tem pessoas, na realidade, quando Jesus disse assim, você quer ser curado, é que tem pessoas que são acostumadas com o que vive já. Tem pessoas que não querem mudar de vida. Tem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que se satisfazem na autocomiseração ou no vitimismo, para você entender melhor. Viver aquela situação mendigando, viver aquela situação dependendo das pessoas, poderia ser favorável para aquele homem. Tem pessoas que se satisfazem disso e se acostumam de viver dessa forma. Mas Jesus chegou para mudar a vida daquele homem, como ele tem o poder de mudar também a tua vida. E ele deu a ordem para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Naquele mesmo momento, um milagre aconteceu. Não era porque aquele homem era bom. Prova disso, quando você vai ler o final deste capítulo, você vê que lá na frente, quando ele vai se apresentar, né, no templo para fazer a oferta, para que vejam que ele foi curado mesmo, ele deixa claro, Jesus deixa claro que se apresentando para aquele homem assim, eu sou Jesus, ele conhece naquele momento que é Jesus o nome de quem o curou, e Jesus fala assim, agora você vai e não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Ou seja, o pecado literalmente não só mata a nossa alma, como também atinge o nosso corpo físico. Mas graças a Deus, e louvado seja o nome de Jesus, porque Jesus também veio para dar vida, e vida com abundância, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não se conforme, você que está me ouvindo, ficar vivendo neste lamaçal de pecado. Não se conforme ficar vivendo nessa situação que você está de sofrimento, de angústia, de vazio. Às vezes você tem tudo, tem dinheiro, tem carro, tem mansão, tem casa, né? Tem uma vida saudável, né? Está bem alinhado, suas rotinas de exames e tudo mais. Você se considera uma pessoa equilibrada, mas você tem um vazio dentro de você. Jesus, ele é poderoso para preencher este vazio. Isso que falta para que você venha andar, alçar voos mais altos, seguir adiante, não ficar estagnado na mesma situação. Se você tem Jesus, se nós temos Jesus, acredite, nós temos tudo. Assim como Jesus disse, João capítulo 15, ele escreve assim, sem mim, nada vocês podem fazer. Por quê? Porque eu sou a videira verdadeira e vocês são somente os ramos ou as varas.
os galhos. Sem Jesus, nem eu sou nada e nem você é nada. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esse é o meu conselho para você através desta mensagem. Você quer mudar de vida? Jesus pode mudar. Um abraço e até a próxima.